Pessoal, vamos para a nossa aula, nossa última aula do módulo de desenho técnico teórico, né? Então, vamos tratar de dimensionamento ou cotagem. Então, eu já vou logo aqui compartilhando a minha tela. Certo? Então, essa aula ela tem por objetivo mostrar, frisar, certo? Apresentar como é que a gente deve colocar o sistema de cotagem no nosso desenho, tá? Uma parte muito importante no desenho técnico. Então, cotar se define como a representação quantitativa das dimensões e posições dos diferentes elementos da peça. A aprendizagem da cotagem pode ser subdesenvolvida em três aspectos fundamentais: os elementos de cotas, as seleções das cotas a serem inscritas nos desenhos e o posicionamento delas. Certo? Então, dentre os elementos de cotagem, nós temos o limite da linha de cota, certo? Que é representado, nesse caso, por uma seta. A linha de cota, que é a linha que interliga os limites da linha de cota. A cota e a linha auxiliar, certo? Não preciso lembrar para vocês que essas linhas aqui são contínuas estreitas, certo? Não contínua grossa. Contínua grossa são as arestas visíveis, né? Essas são as estreitas. E para que serve cada ponto desse, né? Então, a cota em si são números que indicam as dimensões lineares ou angulares do elemento, certo? Observação: a unidade das cotas lineares é o milímetro e das cotas angulares o grau, segundo o sistema internacional. Certo? Então, se não tiver nenhuma unidade acompanhando a cota, a gente já sabe que ela é milímetro. Importante vocês lembrarem disso. Linha de chamada ou linha auxiliar são linhas a traço contínuo fino, certo? Normalmente perpendiculares à linha de cota, que ultrapassa ligeiramente e que tem origem no elemento a cotar. Linha de cota são linhas retas ou arcos, normalmente com setas nas extremidades, a traço contínuo fino, certo? Paralelas ao contorno do elemento cuja dimensão define. E os limites da linha de cota, né, naquele caso lá, as setas, como são normalmente chamadas, né, não são mais do que as dimensões da linha de cota. Em engenharia mecânica, devem ser usadas preferencialmente as setas cheias, certo? Toda preta. As setas apontam da cota, colocado entre as linhas de chamada, para fora, certo? Então, ela é sempre apontada para fora. Quando o espaço é reduzido, preste atenção, as setas podem passar para fora dos limites da linha de chamada. Isso a gente vai ver direitinho, tá? Caso não seja possível usar nenhum dos casos citados, utiliza-se os pontos cheios no lugar das setas. Certo? Então, esses pontos cheios aqui, ó. Tá vendo? Então, sempre as setas, elas são apontadas para a linha de chamada de cota. Certo? Se caso a dimensão é muito pequena, como é que a gente pode representar? Pode representar assim, ó. Certo? Com a cota fora. Certo? Da linha de chamada. Já quando a dimensão é maior, a gente utiliza a cota dentro da linha de chamada, em cima da linha de cota. Certo? Caso for muito minúsculo, essa dimensão, a gente também, ao invés de utilizar setas, pode utilizar esse ponto cheio. Certo? Também a gente pode estar utilizando esses tipos de cotas aqui, porém não é muito usual. O mais usual é seta cheia e ponto cheio. Seta cheia ganhando. E aí nós temos, para o entendimento, ó, o desenho, ele é de linha contínua larga, ó, lembrar, a linha de chamada e a linha de cota, ela é linha contínua estreita, linha contínua fina. Lembrar disso, tá? Lembrar disso. Os símbolos são elementos complementares de cotagem que permitem identificar diretamente a forma de alguns elementos, facilitando a interpretação do desenho. Por exemplo, o zero com traço é o diâmetro, o R é o raio, o quadrado é o quadrado, SR é o raio esférico, S0 cortado é o diâmetro esférico. Certo? Aí nós temos um exemplo, ó. Um diâmetro de 80, um esférico de 40,
um quadrado aqui de 100, ó, uma dimensão linear de 50 e uma dimensão linear de 150. Tá claro? Vamos em frente. Certo? Então, como é que se dá a inscrição das cotas nos desenhos? Né? Então, a inscrição das cotas no desenho obedece a um conjunto de regras que visam facilitar a leitura e interpretação do desenho. As regras gerais relacionadas com a inscrição das cotas no desenho são as seguintes. Então, vamos lá. 1. As cotas indicadas no desenho são sempre as cotas reais do objeto, independentemente da escala usada no desenho. Muito importante essa afirmação aqui. Então, independendo da escala, você tem que utilizar as cotas reais, certo? Porque lá no AutoCAD, quando você aumenta a escala, você está sujeito a você aumentar também a cota, certo? Não é o caso. A gente tem que colocar as cotas reais para o aumento da escala ou diminuição da escala. Todos os caracteres, tal como a representação em geral, os elementos da cotagem devem ser apresentados em preto, certo? Mas também aí, o que acontece? Quando a gente está fazendo os desenhos em CAD, principalmente quando a gente vai dar aula, a gente coloca uma outra cor para o que o aluno entenda, certo? Mas geralmente ela é preto, se o CAD for todo preto, é branco, né? Dimensão dos caracteres. As cotas devem ser apresentadas em caracteres de dimensão adequada à sua legibilidade, né? Bastante óbvio, certo? Não adianta de nada você ter uma cota que você não consiga ler. Não pode ser omitida nenhuma cota necessária para a definição da peça. Então, se eu falto colocar uma cota, não dá para eu desenhar, não dá para eu fabricar. Os elementos devem ser cotados preferencialmente na vista, que a informação referente à forma desse objeto é mais completa. Então, quanto mais completa a vista, mais você vai colocar as cotas ali. Devem ser evitados, sempre que possível, cruzamentos de linhas de cota. Muito importante isso aí. Entre si. Ou com outro tipo de linha, sobretudo linha de chamada ou aresta, né? As cotas devem estar localizadas preferencialmente fora do contorno das peças. Então, aqui está a peça, ela vai estar fora da peça. Não precisa estar tão longe, fora da peça, certo? Evitar colocar ela em cima do contorno da peça, do contorno visível. Por questão de clareza e legibilidade, estas podem ser colocadas no interior das vistas. Caso não dê para colocar fora, você pode colocar ela no interior da vista, certo? Mas evitar, não é recomendado. Sempre recomendado é colocar fora. Nunca em cima e nunca dentro, né? Não é recomendável. Pode ser que você precise que seja o jeito de colocar, porém, é evitar ao máximo. As cotas devem ser localizadas o mais próximo possível do detalhe a cotar, embora respeitando todas as regras de recomendações anteriores. Certo? Então, ó, é preferível que a gente use assim, tá vendo? Certo? Aqui, por que é errado? Porque eu tenho uma cota maior sendo cruzada por uma cota menor, certo? Eu poderia colocar essa cota menor aqui, ó, desse jeito aqui, tá vendo? E também, esse jeito aqui é um jeito errado, um jeito não convencional. Por quê? Porque a cota está em cima do contorno visível. Então, evitar ao máximo isso aqui, certo? Nesse caso aqui, ó, a evitar também, ó, certo? Esse estilo aqui, principalmente quando você tem uma linha de centro, não cortar a cota, certo? Coloca todo de um lado. Certo? Aí, ó, você tem alguns exemplos, ó, mais básicos. Certo? Nesse caso aqui, ó, faltou colocar o 0 cortado, de diâmetro, né? Certo? Aqui tá ok. Certo? Se essa linha de centro fosse maior, né? Fosse mais extensa, esse 20 deveria vir para esse lado ou para esse lado. A linha de centro não pode cortar o 2 e o 0. Certo? Então, ó, não é preferível colocar assim. Por quê? Porque a cota ela tem que estar o mais próximo possível da indicação no desenho. Então, ela tem que estar assim, ó. Certo? Sempre mais próximo, nunca muito longe. Tá? Cada elemento deve ser cortado apenas uma vez.
independentemente do número de vistas da peça e da quantidade de vezes que ele apareça, devendo-se evitar terminantemente a repetição de cotas, certo? A gente tem que evitar, por quê? Não quer dizer que seja uma contravenção no ponto de vista do desenho, porém você deixa um desenho muito pobre, né? Você deixa o desenho muito amador, repetindo muita cota, certo? Então você coloca o número de cotas que é necessário para o entendimento do desenho, certo? Não, buscando não ser redundante. Em casos especiais, principalmente em fases intermediárias de fabricação, podem ser escritas cotas auxiliares, entre parênteses, certo? Cotas auxiliares, ou seja, cotas que podem mudar, né? Estão sujeitos a mudanças, vamos dizer assim. As cotas devem ser posicionadas sobre a linha de cota paralela e esta, preferencialmente, no ponto médio da linha, certo? Vai ver isso aqui, que é o método de cotagem 1 e o método de cotagem 2. O método, aqui, antes de ir para o método, né? Evitar, por exemplo, nesse caso aqui, ó, eu tenho um corte. Então, eu vou representar uma dimensão linear. Não precisa eu colocar aqui o diâmetro. O diâmetro eu vou colocar aqui, certo? E nesse caso aqui, ó, não precisa eu repetir essa cota de 60. Já não está dizendo que é 60 aqui? Certo? Não é uma vista, a vista frontal e a vista superior. Então, se eu coloquei 60 aqui, não precisa que eu coloque 60 aqui. Certo? Muito menos precisa que eu coloque essa dimensão de 20 também aqui. Por quê? Porque eu já referenciei que esse furo tem diâmetro de 20. Certo? Então, já está entendido. Isso é redundância. Certo? O método de cotagem 1, né, os valores das cotas são localizados acima, paralelamente à linha de cota, preferencialmente no centro. Né? Então, é colocado acima, tá vendo? Acima da linha de cota, no centro dela. Certo? Já o método de cotagem 2, os valores de cota na horizontal localizados de modo a interromper a linha de cota, preferencialmente no centro. Então, ela já é desse estilo aqui. Certo? Geralmente, a gente utiliza o modelo de cotagem 1. Certo? Mas também, se vocês virem projetos assim, também está correto, porque utilizam outra norma. Né? Os algarismos das cotas não devem ficar sobrepostos ou separados com nenhum outro detalhe do desenho. Essa situação é comum quando a linha de centro, de eixo, separa os algarismos da cota. Então, a gente já falou sobre isso também. Num desenho, devem ser usadas sempre as mesmas unidades nas cotas, em geral milímetros. Isso aí também é muito importante. Se caso você for utilizando outra unidade, você tem que representar, certo? Se não tem nenhuma unidade, é milímetro. Mas se você quer, eu quero botar milímetro, milímetro, polegada. Então, eu vou ter que colocar lá a unidade polegada, porque senão, quem está lendo vai entender que é milímetro também. Quando se utilizar outro tipo de unidade, deve-se obrigatoriamente indicá-las, certo? Então, aqui, por exemplo, 43, por que aqui está errado? Porque a linha de centro, ela não pode separar os algarismos da cota, certo? Então, ó, o ideal é que ela seja assim, certo? E nesse caso aqui, eu tenho 50 milímetros e meia polegada. Então, eu tenho que representar a minha unidade de polegada. Se eu não representar, ele vai entender que esse diâmetro é meio milímetro, certo? As linhas invisíveis não devem ser cotadas, exceto se não existir outra maneira. Na maior parte das situações, as linhas invisíveis podem ser eliminadas, efetuando-se cotas nas vistas, certo? Aí já é um detalhe do detalhe. Não é indicado você cotar linhas invisíveis, porém, se não for o jeito, você vai lá e cota, não tem nenhum problema. Quando o espaço necessário para a cota não é suficiente, sequer para serem colocados pontos, a cota pode ser posicionada abaixo da linha de cota e ligado à linha de cota através de uma pequena linha de referência, certo? Então, você pode puxar, trazer um adendo, né? Certo? E indicar ali a cota, desde que a linha de cota chame na linha de chamada. Certo? Então, aqui nós temos um exemplo, ó, por exemplo, se as vistas, se eu posso fazer um corte total, certo? Eu não preciso representar eu não preciso cotar a minha vista invisível, certo? Eu faço um corte e coto ela aqui, para ficar mais fácil, certo? Esse é o recomendado. Então, era isso que eu estava querendo falar para vocês hoje, certo? A gente termina aqui o nosso módulo teórico, certo?
Posteriormente, vai ser seguido de uma avaliação. Então, estudem todos esses conceitos. A gente faz aí vídeos na base de 15 a 25 minutos, para que nesse outro tempo, ou seja, nesses outros 25 minutos, vocês estudem pausadamente esses vídeos. Parem, analisem, escrevam, anotem, certo? Porque a parte deles, vocês têm que fazer a parte de vocês em casa também, certo? Porque a gente já não está mais presencialmente. Então, não dá para eu parar aqui, certo? Tirar dúvida do pessoal, ok? Pedir para o pessoal fazer exercício proposto, não dá. Então, eu tenho que correr com o vídeo e eu dou esse tempo. Por isso que eu digo que cada vídeo é 1 hora. Por quê? Porque de 15 a 25 minutos sou eu falando e o resto é vocês estudando, certo? É um outro modelo de ensino, de estudo, certo? Que necessita que vocês façam parte de vocês, certo? Depois eu vou e passo uma avaliação para vocês no Google Classroom, certo?